Vamos agora resolver o exercício número 5 da página 19. Vamos tratar as frações correspondentes a uma dízima. O enunciado diz-nos o seguinte: escreve cada um dos números sob a forma de fração irredutível. Nesta relação de números reais, nós temos dízimas de vários tipos. Temos aqui este conjunto de números que são dízimas finitas, são, portanto, divisões exatas. Depois temos dízimas infinitas periódicas simples. Portanto, temos um número, na parte decimal é o período que se quer repetir indefinidamente. E, finalmente, temos dois números que são dízimas infinitas periódicas compostas. Compostas porque existe um número antes do período que não se repete. Neste caso, o número 4 e, neste caso, o número 3. Na linha A temos o número menos 1,6. Como é que nós convertemos este decimal exato numa fração? Já sabemos que temos aqui a regra. Para converter um decimal exato numa fração, esta fração vai ser, no numerador, o número sem vírgula, neste caso, o número sem vírgula é o 16, e na base vai ser uma potência de base 10, expoente, que é exatamente igual ao número de casas decimais do número. Neste caso, o número tem uma casa decimal, vai ser 10 levantado a 1, que é 10. Escrito o número em termos de fração, neste caso menos 16 décimos, nós temos que verificar se a fração é irredutível. Para verificarmos se uma fração é irredutível ou não, vamos calcular o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador. Se esse máximo divisor comum for 1, significa que a fração já está na forma reduzida. Se não for, temos que dividir quer o numerador, quer o denominador por esse máximo divisor comum. Neste caso, o máximo divisor comum entre 16 e 10 é exatamente 2. Então vamos dividir o numerador e o denominador por 2, obtemos a fração reduzida, menos 8 quintos. A linha B, convertendo o número decimal 1,25 em fração, temos então 125, o número sem vírgula, dividido por uma potência de base 10 e expoente igual a 2, neste caso 2 porque tem duas casas decimais. Calculamos o máximo divisor comum entre 125 e 100, verificamos que é igual a 25, logo podemos simplificar a fração, dividindo o numerador e o denominador por 25, obtemos a fração reduzida 5 quartos. A linha C, menos 3,6, temos então a fração correspondente, que é menos 36 décimos, máximo divisor comum entre 36 e 10 é 2, dividindo quer o numerador, quer o denominador por 2, vamos obter a fração reduzida menos 18 quintos. A linha D, 10,5, temos então 105, o número sem vírgula, a dividir por 10, ou seja, 10 levantado a 1. Máximo divisor comum entre 105 e 10 é 5, simplificando a fração, obtemos a fração 21 meios. A linha E, 0,2, ou seja, 2 décimos, o número sem vírgula é 2, quantas casas decimais temos uma, portanto 10 levantado a 1, máximo divisor comum entre 2 e 10 é 2, simplificando a fração temos 1 quinto. A linha F, menos 0,49, temos então o número 100, é 49 a dividir por 10 levantado a 2, ou seja 100, máximo divisor comum entre 49 e 100 é 1, significa que a fração já está na forma reduzida, não é? Porquê? Porque se nós dividirmos agora a fração por 1, vamos obter a mesma fração e, portanto, significa que a fração já está na forma reduzida. A linha G, temos uma dízima infinita periódica, neste caso período 4 e comprimento período 1. Portanto, a estratégia é aquela que nós utilizamos nos exercícios anteriores, não é? A primeira coisa, escrevemos uma equação de partida em que pomos x igual à nossa dízima. Neste caso, vamos considerar apenas 3 casas decimais, 3,444. Já sabemos que o 4 aparece indefinidamente. Depois vamos calcular a equação equivalente em que a dízima obtida tem o mesmo período e, portanto, multiplicamos por uma potência de base 10 e expoente igual ao comprimento do período. Neste caso, 10 levantado a 1, ou seja, 10. 10 vezes x dá 10x, 10 vezes 3,444 dá 34,444. Subtraindo então a equação de partida à equação equivalente, temos então 10x menos x dá 9x, 34,444 menos 3,444, obtemos 31, ou seja, x é igual a 31 nonos. Temos que verificar na mesma se esta fração está na forma reduzida ou não. Calculamos então o máximo divisor comum entre 11 e 9, verificamos que é 1, se é 1 significa que está na forma reduzida. Portanto, é a nossa resposta. A linha I, temos menos 0,56. Neste caso é uma dízima infinita periódica, mas de comprimento já é igual a 2. O que significa que
A equação de partida, que é igual à nossa dízima, ou seja, x é igual a 0,56, 56, 56, obtemos aqui uma repetição de 3 vezes do período, vamos multiplicar por 10 levantado a 2, neste caso 100. Portanto, fica 10 levantado a 2, ou seja, 100x, vezes 100 vezes 0,56, 56, 56, dá 56, o mesmo período, subtraindo membro a membro, isto é, 100x menos x dá 99x, e 56,56, 56, 56 menos 0, o mesmo período, obtemos 56. De onde x é igual a 56 é dividido por 99, e agora nós temos que verificar se esta fração está na forma reduzida ou não. Calculamos do mesmo modo o máximo divisor comum entre 56 e 99, verificamos que o máximo divisor comum é igual a 1, o que significa que a fração já está na forma reduzida. A linha J, 3,12, é uma dízima infinita periódica de período igual a 2, a metodologia é exatamente a mesma, a equação de partida x é igual à nossa dízima, multiplicamos ambos os membros por uma potência de base 10 expoente igual ao comprimento do período, portanto 10 ao quadrado, ou seja, 100x. Esta equação subtraímos membro a membro a equação de partida e vamos obter x igual a 309 a dividir por 99. Temos que verificar se a fração está na forma reduzida. Verificamos então que o máximo divisor comum entre 309 e 99 é 3, o que significa que a fração não está na forma reduzida. Temos que dividir quer o numerador quer o denominador por 3, obtemos então a nossa fração reduzida, que é 103,33. Esta é que é a resposta. A linha K, neste caso temos uma dízima infinita periódica composta, porque temos aqui um número que não se repete antes do período. O período é 5 e o comprimento do período é 1. Neste caso, a metodologia é ligeiramente diferente da dízima infinita periódica simples. Tem mais um passo. Primeiro temos que transformar a dízima infinita periódica composta numa dízima infinita periódica simples e depois utilizamos exatamente a mesma metodologia da dízima infinita periódica simples. Então, como é que nós transformamos isto? Multiplicamos então a nossa dízima de partida, que é composta, por uma potência de base 10, e expoente é igual ao número de algarismos que não se repetem. Neste caso é apenas um algarismo, portanto é 10 levantado a 1. Temos então 10 levantado a 1, ou seja, 10x é igual a 4,555. Portanto, transformamos a nossa dízima infinita periódica composta numa dízima infinita periódica simples. A partir daqui, vamos obter a nossa fração equivalente, multiplicando então neste caso por uma potência de base 10 expoente igual ao comprimento do período. Neste caso temos 10x vezes 10 dá 100x e depois 4,535 vezes 10 dá 45,555. Subtendo membro a membro esta equação e a nossa equação 10x igual a 4,555, ou seja, a equação referente à dízima infinita periódica simples, obtemos então x igual a 41/90. Será que esta fração está na forma reduzida? Para isso calculamos o máximo divisor comum entre 41 e 90. Como o máximo divisor comum entre 41 e 90 é igual a 1, significa que a fração está na forma reduzida. Vamos finalmente à última, 2,37. É na mesma uma dízima infinita periódica composta. Temos aqui um número que não se repete antes do período. É exatamente igual ao exercício anterior. Transformamos primeiro a nossa dízima infinita periódica composta numa dízima infinita periódica simples, multiplicando neste caso por 10 elevado a quê? Elevado a 1, porque apenas temos um algarismo que não se repete. Imaginemos que tínhamos aqui 35. Então já, como eram dois algarismos que não se repetiam antes do período, teríamos que multiplicar por 100x, né? 10 levantado a 2. Este caso é 1, 10 levantado a 1, então é igual a 10x, 2,3777 é igual a 23,777. A equação equivalente multiplica-se por uma potência de base 10 expoente igual ao comprimento do período. Neste caso é apenas um número, portanto 10 levantado a 1, ou seja 10. Fica 10 vezes 10x dá 100x, 23,777 dá 237,777. As mesmas três casas decimais. Subtraindo membro a membro, temos então 90x é igual a 214, de onde x é igual a 214/90. Será que é uma fração irredutível? Vamos calcular o máximo divisor comum entre 214 e 90, verificamos que esse máximo divisor comum é igual a 2, o que significa que se o máximo divisor comum é diferente de 1, significa que a fração não está na forma reduzida. Temos que dividir então o numerador e o denominador por 2, que é o máximo divisor comum, e vamos obter então a nossa fração reduzida, que é 107,45.